Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da rúbrica O Lado Cru do Negócio. Eu sou a Cláudia Vanessa e hoje vamos abordar algo que mais cedo ou mais tarde toda empresa enfrenta. Como lidar com a perda de clientes. O que fazer quando os seus melhores clientes decidem partir. Perder um cliente não é apenas uma perda financeira, é um reflexo de questões mais profundas no planeamento estratégico e na gestão de relacionamento com o cliente. E para nos ajudar a explorar este tema, temos uma convidada muito especial, Fáuzia Gonçalves, fundadora da Fuxela Transporte, uma empresa moçambicana que é um verdadeiro exemplo de resiliência e sucesso. Hoje, ela lidera uma equipa de 128 colaboradores, com o desejo de resolver uma necessidade real de mobilidade em Moçambique. Fáuzia e a sua equipa criam um valor real e impactam positivamente a sociedade. Com uma tecnologia de ponta e um atendimento 24 horas por 7, a Fuxela garante um transporte seguro, eficiente e personalizado para cada cliente. Antes de avançarmos, gostaria de partilhar com vocês um pouco mais sobre a Obvious Strategy Lab. A nossa missão é clara: ajudar empresas a desenvolver planos estratégicos robustos e a garantir o crescimento contínuo de forma sustentável. Convidamos todos a ficarem super ligados aos nossos canais de comunicação e a entrarem em contato conosco caso estejam à procura de soluções personalizadas de posicionamento e expansão dos seus negócios, independentemente do tamanho da empresa. Vamos explorar então como uma empresa como a Fuxela lida com a perda de clientes, como se recuperar e o que podemos aprender com esta experiência. Sheila e Fáuzia, o espaço é todo vosso. Muito obrigada, Cláudia, pela belíssima introdução. Fáuzia, muito bem-vinda ao nosso episódio 2 do Lado Cru do Negócio. É um prazer para nós ter-lhe aqui neste episódio, tendo em conta que a sua trajetória é muito bela e num setor que é tradicionalmente dominada pelo gênero masculino. Então, gostava que nos apresentasse um bocadinho mais sobre a Fuxela e como é estar a liderar uma equipa numa indústria que normalmente é liderada por homens. A Fuxela começou a partir de uma necessidade, não começou num boardroom. A Fuxela primeiramente é uma empresa de eventos, a gente organizava eventos e isso obrigava-me a ir várias vezes para o norte, para Nampula, para Tete. E já sabes como é que funciona a LAM, né? Diz um horário, mas é outro horário que chega. Então, muitas vezes, nós planeámos chegar aqui às 20, por exemplo, e só chegávamos à 1 da manhã, às 2 da manhã. E eu, na altura, tinha um bebê pequeno, e muitas vezes tinha que ligar para o meu marido. Então, vens-me buscar, como é que vamos fazer? E tínhamos que escolher. Meu marido sair de casa, acordar o bebê e sair de casa com o bebê no meio da noite, ou então eu apanhar um táxi. E muitas vezes, naquela hora da noite, não sei se já apanhaste táxi no aeroporto, aquela hora da noite, os motoristas estão bêbados às vezes, né? Vão por ruas suspeitas, cobram valores que são exorbitantes. E isso também foi a partir daí, então foi aí que nos deu a necessidade. Eu disse, pá, é preciso criarmos um sistema que dá segurança à mulher, né? Era mais para mim, era uma solução para mim, para dizer a verdade. Foi quando nasceu a Fuxela Transporte, abrimos uma câmara no aeroporto, fazia exatamente isso. Um aplicativo que eu podia entrar, eu poder partilhar a minha viagem com o meu marido, ele saber onde é que eu estou a entrar, onde é que estou a ir, obviamente saber quem é o motorista que está comigo, em que carro é que eu vou. Então foi daí que surgiu a Fuxela. E depois começou com o transfer para o aeroporto, depois começamos a ter mais solicitações para empresas, para hotéis, depois começamos a ter transporte de trabalhadores, foi assim que surgiu a Fuxela. Muito bem, maravilhoso. E hoje a Fuxela opera em quais províncias cá em Moçambique? Ok, neste momento estamos em Maputo, em Tete e Nacala. E Se tudo correr bem, vamos também para Cabo Delgado. vai correr tudo bem. Ao longo da sua trajetória, da construção e do posicionamento da Fuxela cá em Moçambique nas diferentes províncias, quais foram as dificuldades que já enfrentaram em termos de operacionalizar o negócio em si? A Fuxela enfrentou vários desafios.
enfrenta ainda vários desafios, porque eu não digo, não olho com o passado, olho mesmo que estamos num processo, mas eu podia dizer que o maior desafio foi mesmo no princípio, em que, em que há muita desconfiança, é muito stereotype também, não é? Então, isso obrigou-me a ter que estudar mais, procurar mais, porque já era esperado que eu não soubesse. Então, isso obrigou-me a ter que pesquisar, falar com pessoas que já estavam no mercado há mais tempo para poder perceber, né? Como é que funciona, saber um bocadinho mais bom, e também não posso me queixar, porque também serviu muitas vezes ao meu favor. Eu transferi aquilo numa oportunidade, porque muitas vezes nós íamos para encontros, eu ia com colegas, obviamente, e muitas vezes quando estava na reunião, era a eles que se dirigiam, e eu assumiam que eu era a pessoa que estava lá para Tirar as notas. para tirar as notas. E isso era bom também porque eu conseguia ter eu conseguia ouvir as dificuldades do cliente, também dos meus colegas, conseguia fechar o ciclo. Então, conseguia fazer o valor, completar o ciclo. Então, quando eu dava intervenção, eu já me apresentava como a gestora da Fuxela, né, da Fuxela, e também já apresentava uma solução que ia de encontro àquilo que eram as expectativas do cliente. Então, isso ajudou-nos também. Perfeito. E hoje lideras uma equipa com cerca de 128 colaboradores e o mercado em que operas é de alta competitividade, principalmente no setor de transportes. Como é que conseguem criar esta coesão da equipa e garantir que todos conseguem continuar a servir com os mais altos níveis de excelência e caminharem com a mesma visão e o mesmo propósito? Sheila, realmente é uma das nossas grandes realizações. É um desafio, mas uma grande realização nossa, e o segredo disto é mesmo partilhamos a mesma visão e temos o mesmo propósito, não é? Em que nós temos uma coisa, que envolvemos a todos, os trabalhadores, desde o motorista até o gestor, não é? Em que a gente diz, estamos a caminhar para este propósito, é isto a fazer, e cada um sentir qual é o contributo de cada um na realização daquele propósito. Isso eu havia dizer que é a ferramenta-chave, né? É entender que estamos todos no mesmo barco, estamos todos a caminhar para a mesma direção, e eu quando remo deste lado e outro remo, o barco anda mais rápido. Perfeita. A Fásia mencionou que a Puxela surgiu de uma necessidade e hoje olhamos que a concorrência também está forte no ramo de transportes. Se tivermos que diferenciar, qual é aquele suco especial que a Puxela hoje tem quando comparado, por exemplo, com uma empresa que é concorrente? É a diferenciação e é na escuta com o cliente. É adaptarmos aquilo que são as necessidades, entendermos qual é a necessidade do cliente e juntar o nosso propósito. Resume-se na escuta ativa do cliente. É a gente saber o motorista, quando está a conduzir, está a ouvir, está a conversar com o colaborador, saber quais são as necessidades dele. É o call center também, quando está a falar com as necessidades, o que é que se repete. Sou eu, muitas vezes, na reunião da direção, também a ouvir quais são as necessidades da direção. E depois nós sentamos todos no final do dia, como eu disse, nós temos uma coisa muito inclusivo, em que a gente diz o que é que a gente pode tirar disso, o que é que saiu. Tu dizes, então, depois a gente faz para agregar o valor ao cliente e adaptamos para isso. Gostei. Tudo resume-se à escuta ativa do cliente. E entrando já para o ponto central do nosso tema, que tem a ver com a perda de clientes e como lidar com a perda de clientes, já alguma vez a Puxela sentiu na pele perda de um volume elevado de clientes? Sheila, dizer que um volume elevado de clientes não, mas de clientes que são chave, né? Qualquer empresa tem clientes que são chave, que são normalmente os clientes que contribuem para o crescimento que tem uma boa parte da receita do cliente. Já tivemos sim, e não foi fácil. Essas perdas não são, não, a perda não é só financeira, porque tem um lado também humano, emocional, dos próprios trabalhadores. Porque, bom, a perda financeira a gente já sabe o que tem que fazer, perdeu o cliente, reajustou a alocação de recursos, vemos como é que vamos fazer, mas emocional, porque é aquilo que diz, nós criamos uma ligação com o cliente, em que os bons motoristas, por exemplo, já têm afinidade com os trabalhadores, são os nossos supervisores, que já têm afinidade com os supervisores da outra empresa. Então, aquele lado, quando isso se rompe, gera uma insegurança e medo também, né? Dentro da empresa, que é preciso a gente conseguir
conseguir equilibrar e saber como é que a gente gere. É um desafio que a gente tem que é muito grande. Mas sim, já lidamos com muitas perdas e o que nós fazemos mesmo é aquilo que todas as vezes faz alocar, mas para nós o principal é mesmo a gestão de emoções dos nossos trabalhadores. E porque estamos no lado cru do negócio, que é onde nós paramos de romantizar aspectos que tocam o negócio, se tivermos que identificar a causa raiz da perda de clientes, é correto assumir que perda de clientes revela uma má estratégia ou se calhar o cliente partiu porque não se encaixava no que nós oferecíamos ou a proposta de valor não era agradável. O que é que a Fausia acha que, principalmente no seu setor e na Puxela, foi causa para perder cliente-chave? Sabe, Sheila, perder cliente é sem dúvida um rumo muito grande em qualquer empresa e a nossa empresa também. E nós já tivemos experiências assim também, em que perdemos vários clientes, mas hum, é preciso estudar, é preciso irmos para a raiz do problema, aqueles 5 porquês, né? Por que a gente perdeu? Porque tem um lado positivo e tem um lado negativo. Perder, às vezes, porque às vezes os clientes também deixam de se alinhar a nós, deixam de estar alinhados àquilo que é o propósito. E nós temos que respeitar e muitas vezes deixá-los ir para poder ter clientes que estão mais alinhados com aquilo que é o propósito da Fuxela. Mas por outro lado, temos também a parte de uma introspecção. Saiu, não foi bom, não estamos à espera. O que é que fizemos errado? O que é que podemos, o que é que a gente tem que fazer? É quando a gente senta de novo, senta na mesa com as nossas emoções e tudo mais. O que é que fizemos errado? O que é que correu mal? O que é que temos que melhorar? Né? E muitas vezes e também inclui nós uma das coisas que também fazemos e que tem um efeito muito grande, que é o exit interview. Nós fazemos uma entrevista de saída em que nós perguntamos ao cliente Uau. porque é que saiu, porque os próprios motoristas muitas vezes também estão envolvidos nesse processo, em que eles também falam com os colaboradores, com as pessoas com quem eles têm afinidade, de saber qual foi o real propósito. E nós, a partir daí, começamos a redesenhar a nossa estratégia para ver se Uau. há coisas que a gente tem que melhorar. Gosto da Tá. forma como conduzem a esta interação com o cliente. É muito diferente do que nós temos visto na praça e aspectos que normalmente são colocados em prática para lidar com colaboradores também acabam colocando em prática para carinhar e para entender melhor ainda Com o certeza. cliente. É um diferencial muito, muito valioso. É, quando clientes-chave precisam partir, ou porque não mais se encaixam na visão da empresa, ou porque se calhar até já concluíram o ciclo de vida que tinham com a própria empresa, ah, e depois passam por este período de introspecção para desenhar a estratégia. Há aqui algum momento de voltar a reparar este cliente ou é bola para frente e vamos redesenhar e tentar navegar em outros mares Sheila, nós perder o cliente, nós sempre nós lutamos até o fim. até o fim? Nós lutamos até o fim. E a prova disso é quando houve o Covid, alguns clientes tiveram que baixar que reduzir, né, o seu pessoal. Quando houve agora umas manifestações, nós trabalhamos com o cliente. É uma escuta ativa. Então nós sabemos qual é a necessidade, nós sentamos com ele, como é que a gente vai fazer? Vocês estão a passar por isso, nós também. Onde é que vamos, como é que a gente vai se alinhar? E é incrível a recepção dos clientes nesse sentido. E quando nós perdemos o cliente, nós vamos até para saber aquilo que estava a dizer, para saber qual é o motivo. Há alguma coisa que a gente pode fazer, alguma coisa que a gente tem que melhorar. E é uma parceria estratégica. O que a gente faz, nós não vemos clientes só como um cliente, vemos eles como um parceiro estratégico também. E também nós ajudamos a eles, ajudamos também a melhorar. Porque muitas vezes a necessidade dele não é só dele, é também de outros clientes. Então, isso também às vezes. Então, para responder a tua pergunta, vamos atrás. Pronto, É a última. lembra, né? Ok. E olhando assim para a carteira de clientes que já conseguiram adquirir até então, os clientes que conseguiram fidelizar, os clientes que ainda vão conseguir angariar, em termos de relacionamento com o cliente, já deu para perceber que é um pilar que vocês focam bastante. Em termos de relacionamento com o cliente em si, em que consiste essa cadeia de mimos que vocês costumam dar? É só a escutativa ou tem mais algum aditivo para que o cliente possa querer não se dissociar da Fuxela? Ok, nós temos, para além disso, aquilo que estava a dizer, para além da escutativa, a escutativa permite justamente desenhar processos e sistemas dentro da empresa que nos permitem manter o cliente e que ele seja mais perto.
Vou dar um exemplo. Nós temos, por exemplo, sistemas em que o cliente consegue ver onde é que está a viatura dele, quem esteve na viatura, que ocorrências é que houve, tem lá uma explicação daquilo que tem. E nós também temos também reuniões regulares com o cliente. E nós ajustamos os sistemas, ajustamos as plataformas para que possam responder às necessidades, porque a necessidade de uma fábrica, né, que produz alimentos, e a necessidade de um hotel que atende pessoas é diferente. Então, nós ajustamos para aquilo que é a nossa zona, área de atuação. É mais ou menos isso que a gente faz. É estar mesmo atento ao cliente e ajustarmos às necessidades dele. Obviamente, sem perder o nosso propósito. Perfeito. Há algo que sabemos é que o crescimento sustentável de qualquer empresa não acontece por sorte, nem é por boa vontade, nem é porque simplesmente temos um bom produto ou um bom serviço. Acredita que ter, fazer planeamentos estratégicos de curto, médio, longo prazo são importantes para fazer crescer o negócio e no caso da Puxela tiveram que olhar muito para isso ou foi cada dia a sua própria sorte? Oh, Sheila, essa é uma pergunta excepcional que eu já fazer, principalmente no momento que a gente está. É assim, o planejamento estratégico é como é que a gente diz, é a água do nosso negócio. É muito importante fazer e não fazer é um desastre. E eu sou a prova disso. Eu, quando nós começamos a Puxela, ah, epá, eu fazia tudo. Estava na parte operacional, estava na marketing, estava na finanças, estava não sei onde. E não tinha direção. Nós vivíamos no negócio. Foi quando a gente começou, começamos a pensar num plano estratégico, começamos a organizar as coisas, é que eu consegui sair do negócio e poder ver do lado de fora. E muitos gestores também. O Valquírias tínhamos gestores também que estavam dentro do coisa, também foi necessário a gente criar, afastar-se, deixar os outros continuar o trabalho, né? E nós olhamos mais para a parte estratégica. Então, é crucial. É como uma bússola, aquilo que a gente diz, é uma bússola. Para tiver uma bússola, tu não consegues chegar a um porto seguro se não tens uma bússola para saber onde é que vais. Então, é crucial o plano estratégico e tem-nos ajudado muito, muito mesmo, a chegar, a alcançar alguns dos desafios e ultrapassar alguns desafios que a gente tem. Eu costumo dizer que o planeamento estratégico funciona como um GPS É para isso chegarmos mesmo, até onde nós pretendemos chegar. absolutamente. Então, se olhasses hoje para trás, do percurso que percorreram até aqui, mudarias alguma coisa na jornada? É, Alguma forma de atuação? Algo terias feito diferente que achas que teria levado a puxá-la para um outro patamar? olha, eu havia de usar a última pergunta e dizer, eu teria feito planos estratégicos mais cedo. Acho que também há um erro comum que a gente faz também quando perdemos alguns clientes bons, era foi a questão do blame game, dizer, epá, havia de ter mudado a maneira como geria no passado alguns desafios, mas não que não tenha sido bom, porque foi o que nos trouxe até aqui, mas, sim, para responder a tua pergunta, havia ter feito os planos estratégicos mais cedo. Acho que devemos estar mais longe do que nós estamos agora, se tivesse Tá. feito isso mais cedo. Perfeito. Hum. E olhando hoje para o ecossistema em que nós estamos, temos várias empresas que também estão a percorrer a mesma jornada com serviços e produtos diferentes. Que conselho deixarias para as empresas que estão a começar, aquelas PMEs que estão a tentar garantir o crescimento sustentável no nosso país, principalmente? Começa onde estás. É dizer, começa onde estás. Hum, Começa com aquilo que tens, começa com aqueles que tu conheces e bola para frente. Não desistir, persistência. Em que a gente às vezes não quando dizem que é one step at a time, um Yeah. passo cada vez é importante. E a gente às vezes não começa porque a gente vê uma bola grande, mas se a gente começar com primeiras fatias, a gente consegue chegar lá, consegue acabar tudo. Então, o meu conselho seria: comecem cedo, errem, ergam-se, não desistam, aprendam. Um dos maiores ganhos que a gente tem é aprender com os erros. E apesar da gente estar sempre a fugir e ver os erros como um negativo, muitas vezes dizem, vamos errar o máximo que a gente puder para poder corrigir, para podermos saber o que é coisa. E eu sou a prova disso, errei muito. Epá, e várias vezes tive vontade de desistir, mas é aquela persistência que a gente diz, vamos mais uma vez, mais um passo, Mais um e a gente passo. consegue chegar lá. Em suma, começa onde estás, começa com o que tens, aprenda na jornada, lá frente tudo se ajusta. Fáuzia, muito obrigada. Eu estou muito curiosa
para saber para quem é a Puxela. Depois de falarem que tem esta empatia com o cliente, tem uma escuta ativa, deu-me até vontade de querer fazer parte do quadro de clientes da Puxela. Para quem está a ouvir a nossa conversa, quem está a acompanhar a nós, como é que eu sei que Puxela é para mim e não simplesmente para uma outra pessoa? A Fuxela é uma empresa que atua em várias áreas. Nós estamos na área de hotelaria, estamos na área de construção, estamos na área de alimentação. A Fuxela é para empresas grandes, é para hotéis, é para individuais como tu. Eu costumo dizer, a Fuxela é uma pessoa como eu. Eu trabalho e muitas vezes tenho que sair para ir para o encontro, não quero perder lugar para a Fuxela e dizer que preciso de um transfer agora, preciso de um táxi agora. É para mim, porque às vezes tenho uma encomenda que preciso de buscar, porque tenho um bolo, que tenho um jantar em casa. A Fuxela é a coisa que eu posso ligar e pedir encomenda. A Fuxela é para os meus trabalhadores, que várias vezes saem de casa para vir trabalhar e eu quero aumentar a produtividade da empresa. É o que vai buscar o trabalhador e garante a produtividade. O trabalhador começa na hora certa e acaba na hora certa e os meus trabalhadores chegam em casa cedo. A Fuxela é para os meus filhos. Eu quero ter certeza que chegam na escola confortáveis e seguros, okay? E voltam para mim confortáveis e seguros. Uau, Essa é a Fuxela. gostei. A Puxela é para todos nós, assim como a Óbvios é para todos aqueles que querem fazer crescer os seus negócios. Muito obrigada, Fáuzia. Foi uma conversa muito inspiradora. Muito obrigada, Sheila. Foi um prazer estar aqui, conversar contigo também e expor, né, aquilo que são as nossas experiências, que a gente muitas vezes está no computador, estamos a falar com colegas, às vezes sair um bocadinho foi muito bom. Muito obrigada. Mais uma vez, Fáuzia, foi um prazer. Muito obrigada pelo tempo disponibilizado. E Cláudia, agora é contigo. Muito obrigada, Fáuzia e Sheila. E assim chegamos ao final do nosso segundo episódio. Parabéns a todos que nos acompanharam até aqui. Agora, se procura crescer de forma estratégica, superar os obstáculos do seu negócio e definir um plano claro para o seu sucesso, não perca tempo. Entre em contato conosco e explore as opções que oferecemos para construir a estratégia ideal para o crescimento do seu negócio. A nossa equipa está pronta para trabalhar consigo e para garantir que o seu crescimento seja uma realidade. Até o próximo episódio do Lado Cru do Negócio. Até lá, fiquem bem!